No jiu-jitsu existem muitas polêmicas. E uma polêmica recente, mas não tão recente assim, o Kenan Cornelius, que é um atleta americano, disse que o Hélio e o Rickson Gracie seriam hoje em dia faixas roxas duro do mundo do jiu-jitsu. E na época que ele falou, eu meio que concordei com ele. Porque se você considerar apenas o nível técnico do Hélio e do Rickson em seus respectivos tempos e colocassem eles hoje dentro de uma competição de jiu-jitsu esportivo, na faixa preta adulto, na categoria absoluto, provavelmente eles não seriam os campeões. Se você deixar de lado todo o conceito de respeito e hierarquia, que é muito comum ser pregado no jiu-jitsu, e usar só o lado racional, é fácil concordar com essa lógica do Kenan Cornelius. Afinal, o jiu-jitsu foi inventado por eles, então ainda era muito primitivo. E hoje em dia, em cima do que eles criaram, muitas técnicas novas foram desenvolvidas. E realmente, se você usar a lógica que o Kenan estava usando no momento que ele falou, você acaba concordando. Porque é óbvio que os atletas de 2021 são muito melhores que os atletas de 1940, 1950 ou 1980, certo? Recentemente, pensando sobre essa polêmica novamente, eu calhei de lembrar de uma palestra no TED Talks que eu assisti há alguns anos. A palestra é do David Epstein e foi postada no site do TED em março de 2014. E o título é: Os atletas estão mesmo ficando mais rápidos, mais fortes e melhores? Nessa palestra, ele discorre um pouco sobre os recordes estabelecidos nas Olimpíadas. Por exemplo, o vencedor da maratona de 2012 correu a maratona em 2 horas e 8 minutos. Se ele tivesse competido contra o vencedor da Maratona Olímpica de 1904, ele teria ganho por quase 1 hora e meia. E em 1936, Jesse Owens bateu o recorde dos 100 metros. Se o Jesse Owens tivesse corrido no ano passado no Campeonato Mundial dos 100 metros, quando Usain Bolt terminou a prova, o Owens teria mais de 4 metros para correr ainda. Só olhando para os números é fácil chegar à conclusão de que o Bolt é muito melhor e muito mais evoluído do que o Jesse Owens. Mas o que não vemos é que o Bolt largou a corrida impulsionando-se nos blocos de largada. E o tapete que ele correu foi especialmente fabricado para permitir que ele se desloque o mais rápido que um humano pode correr. Enquanto isso, o Jesse Owens corria em cinzas de madeira queimada. E a superfície macia roubava muita energia das suas pernas enquanto ele corria. Ao invés de blocos de largada, Jesse Owens tinha uma pá de jardinagem que usava para cavar buracos nas cinzas para iniciar a corrida. Uma análise biomecânica da velocidade das juntas de Owens mostra que se ele tivesse corrido na mesma superfície que Bolt, ele não estaria 4 metros atrás. Ele estaria com uma passada de diferença. E aquele cara que ganhou a maratona olímpica em 1904 em 3 horas e meia, aquele cara bebia veneno de rato e conhaque enquanto fazia o percurso, porque essa era a ideia de suplementação que eles tinham na época. Os atletas, hoje em dia, têm muito mais compreensão sobre melhoria de performance com o uso de drogas, e isso fez diferenças em muitos esportes. Mas a tecnologia tem feito muito mais diferença em todos os esportes, desde esquis mais velozes a sapatos mais leves a técnicas mais avançadas no jiu-jitsu. Compartilhando informação, um atleta da Polônia ensinou uma variação da guarda de lapela para o próprio Kenan, que inventou a guarda. E essa variação, chamada de Polish Warm Rider, o fez vencer inúmeras lutas, inclusive contra nomes como Leandro Lô, Muhammad Ali, etc. O esforço colaborativo ajudou as técnicas do jiu-jitsu chegarem a um patamar extremamente elevado. Mas será que realmente o Rickson e o Hélio iriam tão mal assim a uma competição de jiu-jitsu? E a resposta que eu cheguei analisando algumas lutas é: infelizmente sim. O Rickson e o Hélio iriam muito mal em uma competição de jiu-jitsu esportivo hoje em dia. Mas não é pelos motivos que você está pensando. A diferença prática é que o jiu-jitsu que o Rickson e o Hélio praticavam era muito mais próximo do MMA atual do que o jiu-jitsu atual. Hoje em dia, em nome da preservação dos atletas, vários golpes foram removidos do jiu-jitsu. E claro, isso é um passo importante, principalmente para quem está começando a competir, mas foi um fator decisivo para que quem estivesse buscando desempenho competitivo no jiu-jitsu se afastasse dessas raízes da arte marcial, que focava basicamente em ser superior a outras formas de luta. No jiu-jitsu do Hélio e do Rickson, valia tapa na cara, valia pisão, valia a famosa bênção da capoeira. Eles usavam cotovelada se o cara estivesse amarrando por cima na guarda. E se tentasse se afastar para passar a guarda, tomava a bicuda de baixo para cima. No jiu-jitsu atual, os faixas pretas são proibidos de cruzar a perna para dentro. São proibidos de fazer pegadas por dentro do kimono. E nem vamos mencionar a total inexistência dos golpes traumáticos, tipo tapa e chute, em um ambiente competitivo. Então, se você colocar o Rickson e o Hélio em uma competição atual, sim, eles vão inevitavelmente perder. Mas não porque eles eram atletas piores, mas sim porque o esporte do jiu-jitsu não é mais como era na época deles.
Agora, se você colocar qualquer faixa preta da atualidade contra eles, na regra da briga de rua, do MMA, que eles dominavam na época, eu acho meio difícil dizer que com certeza eles perderiam. O sistema de treino dos Gracies não deve em nada para os sistemas atuais de treino de performance. Eles mantinham boa alimentação o ano inteiro, faziam treinos físicos, faziam esportes auxiliares como surf, wrestling, judô, para auxiliar no desempenho, desafiavam inúmeros atletas de outras modalidades e brigavam na rua com os inimigos, entre aspas, constantemente. Então eles tinham um calendário competitivo bem cheio. O sucesso do jiu-jitsu deve exclusivamente a essa metodologia complexa. Eles eram atletas de primeira linha e provavam isso a todo tempo. Eles criaram um exército de lutadores e ainda por cima seus descendentes continuaram a criar barulho na cena do jiu-jitsu. O Roger Gracie, por exemplo, é considerado o melhor atleta do jiu-jitsu de todos os tempos por muitos faixas pretas. Carlos Gracie Jr. é o dono da IBJJF e é o líder da Gracie Barra. A Gracie Barra, por sua vez, é a maior franquia de jiu-jitsu do mundo. E, na atualidade, o melhor atleta de jiu-jitsu em kimono treina na academia do Renzo Gracie. E até o UFC foi criado por um Gracie. A afirmação do Kenan tem um quê de verdade, e realmente eu concordo com ele, que se hoje em dia o Hélio e o Rickson lutassem em uma competição de jiu-jitsu, eles seriam apenas faixa roxa competitivo. Mas em um esporte que, apesar do nome ser o mesmo, é completamente diferente, eu ainda considero impressionante eles conseguirem o nível de faixa roxa competitivo. Qualquer faixa preta de jiu-jitsu competitivo hoje, que ainda não migrou para o MMA, não consegue fazer o mesmo na modalidade do Hélio e do Rickson. Hoje em dia, alguns faixas pretas acham um absurdo ter competições com regras que valem batistaca, por exemplo, enquanto o Rickson e o Hélio davam soco e chute na cara de muita gente. Esse vídeo não é sobre respeito aos antigos, respeito às origens, e eu não tenho a menor ligação com os Gracies para fazer um vídeo desse tipo. Mas esse vídeo diz respeito unicamente aos méritos. Mesmo com tantos novos praticantes, nenhum deles conseguiu fazer metade do que os Gracies fizeram e ainda fazem pelo jiu-jitsu. Pode parecer puxa-saquismo, mas na verdade só tô mostrando os fatos. Você recebe como você achar melhor. E não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos. Tamo junto, os...